não encontra por quê? Porque está buscando Higgs elementar, e esse Higgs, será que é composto? Quer dizer, a questão é a seguinte, se o Higgs composto existe, se o Higgs é composto, também a gente tem que levar em conta o seguinte, a massa é muito baixa, 125, para ser um Higgs composto. Quer dizer, se não encontrar um Higgs nessa faixa dos 125 GeV, é porque realmente o Higgs da teoria eletrofraca não está aí. Não tem, porque eu poderia dizer, não está encontrando porque está buscando o Higgs elementar. Será que esse Higgs que está nos 125 não é o Higgs composto? E aí a busca dele tem que ser de uma outra forma? Não, se o Higgs é composto, 125 GeV, pelo que eu vejo na literatura da área, né, 125 GeV é uma massa muito baixa para o Higgs composto. Quer dizer, então o Higgs está assim. Se ele está na faixa dos 125 GeV, deve ser um Higgs elementar. Se a gente quer buscar um Higgs composto, e como o Higgs não apareceu, já se sabe que o Higgs não está entre 130 e 600, então a janela que vai sobrar agora é acima de 600 GeV. Aí pode ser que se localize um Higgs composto. Então eu acho que a gente está em cima dessa discussão agora. E como o Dória está falando, o seu Bonora deu a notícia de que hoje o CERN focalizou um pouco em cima desse Higgs de 125. Claro que os eventos são poucos, não vai dizer, não achou ainda é pouco. Mas digamos, tem que produzir mais eventos. Mas esse Higgs, certamente, que está sendo caçado aí no 125, é esse aqui, que é o elementar. Que tem uma massa nessa faixa. Quer dizer, o Higgs do modelo padrão da teoria eletrofraca é aquele Higgsinho do dublete, que é uma partícula escalar elementar. A questão é, se ele não é elementar, se ele é composto, essa massa é muito baixa para ele. A massa dele deve ser bem superior, pelos limites. O elementar dele vai até 165. O elementar deveria ir até uns, vamos dizer, faixa de 200 GeV. Ainda poderia ser elementar. Agora, se ele é composto, a massa ele vai deve de ser 115 a 200 GeV. Agora, não, mas acima de 130 já está excluído também. Já está excluído acima de 130. Né? Na verdade, diz que a faixa de busca mesmo é em torno de 125. E aí, esse deve ser o elementar. Então, se há um Higgs composto, a expectativa então é que ele deva ser acima de 600 GeV. Aí tem que buscar o Higgs lá fora, acima de 600 GeV, tá certo? Eu estou colocando isso porque a gente vai estar lendo isso daqui a alguns dias. Vocês também receberam um e-mail que eu passei para vocês sobre os ferros de Majorana, né? Tá, isso é uma questão interessante também, que parece que na matéria condensada então foram detectados esses pares buraco-elétron, né? Que estão formando estruturas que são como se fossem ferros de Majorana. O Higgs composto vai de 600 GeV. Aí ele estaria acima de 600 GeV. Agora, tem um limite também, que é o limite de unitariedade. Quer dizer, a unitariedade da teoria eletrofraca, ali põe um limite na massa do Higgs, tem que ser menor do que 1 TeV. Então a massa do Higgs, para a gente ainda conseguir ter um modelo padrão saudável, com o Higgs composto, o Higgs teria que estar entre 600 GeV e 1 TeV. Mais ou menos essa seria aonde a gente iria agora buscar, porque se ele não estiver aqui, é pular para de 600 agora. Buscar o Higgs a 600 GeV vai precisar de um certo trabalho a mais, não vai ser simplesmente repassar essa massa. Que aí, se for um Higgs composto, é mais complicado. Eu não sei os sinais. O que se espera assim, de um Higgs composto? Ele seria composto de outras partículas que já foram citadas no modelo padrão? Certo, seriam ferros mais fundamentais. E uma dinâmica. Uma dinâmica mais forte que os líquidos. Aí poderia ser uma quinta força. Poderia ser um tipo de quinta força cuja dinâmica é forte o suficiente para formar o Higgs e gerar a escala de massa do modelo padrão. Quer dizer, a quebra da simetria, ela seria induzida por uma outra simetria forte, quer dizer, por uma outra interação forte que tem dentro da teoria, que teria que ser introduzida na interação eletrofrágica. Uma nova família de ferros, que não são elétrons, não são quartos, são ferros elementares, boa noite, Saulo, que comporiam o Higgs. E tem possibilidade desses ferros elementares formarem outras das partículas? Poderia formar uma outra classe de partículas exóticas. Poderia formar partículas de espinho. Mas não, por exemplo, um quark ou coisa do gênero? Não seria, vamos dizer, os préons dos quarks, não. Não seria, teria que ser uma interação mais forte ainda, né? Para poder formar o quark, porque estaria se formando, seriam ferros que têm uma interação forte, mas uma interação forte que está formando uma partícula que interage fracamente. O Higgs não tem interação forte. Então, esses ferros não teriam interação nuclear forte para formar os quarks. Na verdade, também para formar o quark, ele teria que ir com o quark escalar, né?
Quem veio teria que ser com zero. Porque placa é bem. Então. Professor, e se o Higgs não fosse encontrado, você sabe mais ou menos que modelos que venham fora assinado? Bom, aí se o Higgs não for encontrado, aí tem que se buscar subsídio nesses chamados Little Higgs, né? Ou modelos com geração de dinâmica a partir de... Que poderia se pensar o seguinte, então talvez o que quebra a simetria eletrofraca não seja um campo, seja um problema dimensional. Talvez seja uma redução, aí a gente talvez jogaria um pouco mais de expectativa em cima dessa física de Brandon. Você diria, bom, realmente talvez a física mais fundamental ela ocorra em 5 dimensões, e aí a escala de quebra da teoria eletrofraca em 4 dimensões é quebrada por argumentação dimensional. Então essa é uma saída que já existe, né? Tem a saída dos modelos de Little Higgs, tem algumas saídas que podem prescindir do Higgs na teoria eletrofraca. Mas eu vou dizer o seguinte, a melhor saída é o modelo que a gente construiu. Eu não vejo esses Little Higgs, modelos dimensionais. A gente pode falar sobre isso depois. No verão eu falei um pouquinho, no curso de verão eu falei um pouquinho. Eu acho que essas coisas tem que começar a conversar claro, porque senão fica... o Higgs não existe ou não existe. Esses outros, eles são mais especulativos do que o Higgs. São modelos alternativos, sem Higgs. Né? E a gente tem modelos que conseguem botar massa, etc., sem precisar mudar de Higgs. Bom, são outras possibilidades. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que a gente tem. Então, a gente está construindo a nossa eletrodinâmica aqui dentro desse setor. Como é que o Martinelli se colocou no seminário dele sobre isso? Não, ele colocou assim, ele colocou que o modelo padrão vai muito bem, que o modelo padrão, todos os resultados até agora do LHC não indicam nenhuma física além do modelo padrão, porque o que ele está colocando, que ele colocou no seminário dele, é que não tem nenhum indício de física além do modelo padrão. Quer dizer, até agora o LHC, tudo que ele deu está dentro do modelo padrão. A questão é, será que o LHC já daria daqui a pouco algum indício de uma física além do modelo padrão? Então, ele falou que não, e que a expectativa, ele acha inclusive que provavelmente nesse upgrade, né, que o LHC vai sofrer, parece que em 2014, ele acha que até lá o LHC não vai dar nenhum indício de física além do modelo padrão. Ele acha que o LHC vai sempre reproduzir alguma física que está dentro do modelo padrão. Essa foi a visão que ele passou, tanto é que ele brincou, ele botou nas transparências dele, né, standardissimo model, né, quer dizer, um modelo padroníssimo, né, um modelo standardissimo model. Ele estava dizendo, então não tem nenhum indício, ele não está esperando nenhum sinal de física que viole o modelo. O professor Martinelli, que estava aí na nossa conferência essa semana. Em 2014 teve, vai até 2014? Não, esse 14 TEBs ele vai rodar, eu acho que até o final. Ele vai sofrer um upgrade, uma luminosidade, a energia do LHC vai ser sempre 2014. Vai ser sempre 14 TEBs. Eu acho que a ideia é que em 2020 se pensava de construir, quer dizer, a ideia, o plano era que o LHC é uma máquina de prova, então é uma máquina para descoberta. Aí tudo que você descobre no LHC, você vai querer refinar com testes de precisão. Aí você precisa construir uma máquina de E mais E menos. Então a ideia era descobrir com LHC até 2016, e aí a partir de 2020 começar. O LHC funciona e ninguém faz isso. Oi? O LHC é ligado e ninguém faz isso, mas quando o Flamengo joga. Isso é o Flamengo, né? É criançada da escola. Então, é tudo moleque, é tudo menino. O LHC, então, ele descobriria e esse chamado NLC, que é o New Lepton Collider, ele faria, faria os testes de precisão, refinamento dos dados, aumentaria a precisão dos dados. Então, quer dizer, a ideia do LHC é rodar até a questão do LNLC. Agora, nem esqueci de perguntar isso ao Martinelli, como é que ficou, porque estava tendo uma dificuldade para começar o projeto do LNLC, que é muito caro, é um projeto muito mais caro. Ele vai ser uma máquina, eu acho, de 30 e poucos quilômetros, vai ser uma máquina linear de A mais E menos, um acelerador linear de A mais E menos, mas com 37 quilômetros de extensão. Oi? Tem um motivo para ser linear? Quando elétron, você manter elétrons enormes assim, é mais complicado. Né? O elétron é melhor para aceleradores lineares.
Bom, então eu vou colocar agora para vocês, como eu falei para vocês, os propagadores eu vou deixar para a gente começar a trabalhar na próxima aula. Vamos colocar os versos de interação. Então, as interações que estão presentes. Eu vou começar pelo setor de auto-interação. Os bósons de Gauge, então, eles auto-interagem e eles interagem com o Higgs. Então, claro, vamos lembrar bem, a gente já tinha falado nas aulas, a gente viu pelos nossos lagrangianos da aula passada, a gente sabe que o que é importante a gente ver quais são as interações que aparecem com os exemplos, sobretudo com o gama e com os exemplos. Então, vamos lá. O primeiro verso que a gente tem, eu não vou colocar as regras de Feynman ainda, que depois eu vou ensinar vocês a derivar. Só para a gente saber como é que interações são possíveis. Então, nós temos o verso que tem tem um verso com 3 bósons de Gauge. Nós vimos que nós temos aqui, então, um verso de interação que a gente tem W+, W- e o amigo. Então, o fóton, ele se acopla, e nós já sabemos por quê, né? Ele se acopla, e depois eu vou botar, quando a gente derivar já não vou botar aqui os fatores que tem aqui, as constantes de acoplamento. Eu estou só colocando esquematicamente para vocês já saberem quais são os versos do modelo da teoria eletrofrágil. Então, o fóton se acopla com W+ e W-. Normalmente, o fóton se acopla com objetos que são carregados. Então, isso aqui não significa um autoacoplamento dos fótons, significa um autoacoplamento dos bósons vetorianos. Eu só tenho um fóton se acoplando com W+ e W-. Tem uma direção a essa agressão? Não, não tem não. Isso aqui é só um vento. Depois a gente vai poder direcionar isso aqui com setas de momento, tudo isso, tá? Depois, a mesma coisa. O fóton se acopla com W+ e W-. O Z0, que é neutro, também se acopla com W+ e W-. Então aqui eu tenho um Z0 e aqui eu vou ter um W+ também interagindo com W- e trocando um Z0. Agora, só lembrar uma coisa, eu vou marcar, só para essa interação aqui é eletromagnética. Então essa interação aqui é o fóton. Então esse vértice aqui, eu vou colocar a constante, aqui eu não coloquei, mas é dentro das aulas que as constantes de acoplamento da teoria eletrofrágil são os parâmetros, né? A constante de acoplamento, a carga do elétron, que a gente relaciona com aquele G e G'. Você lembra que a gente começava com G e G' e os parâmetros do potencial de Higgs. Aí quebra a simetria. Aí a gente combina G', cosseno de θ, recria. Né? Então a gente identifica a carga elétrica. Como é que eu vou botar aqui para você lembrar? Sei que é coisa meio chata que você já fez na outra aula, mas se você puder. Você pode escrever só a versão finalzinha da Lagrangiana. É só para eu poder visualizar melhor o. Pega o caderno do Felipe aí. Você está copiando em cima do caderno ou está copiando em folha só? Eu copiei. Eu sei que é meio grandinho. Dá uma olhada aqui, ó, o Lagrangiano. Os Lagrangianos estão aqui nessa página anterior. Então, vamos lembrar, a carga elétrica, ela é aquela constante de acoplamento G associada ao SO2 e o seno de θW, né? E o G está dessa maneira. Então, a gente passa a trabalhar com a gente trabalhava com as constantes de acoplamento. Antes da quebra de simetria, a gente tinha 2 constantes de acoplamento, G e G'. G era a constante de acoplamento do SO2 e G' do 1. Aí quebrou a simetria. A gente identificou o fóton e o Z0 pelo θW, pelo seno de θW e pelo cosseno de θW. E aí a gente fez que a carga eletromagnética, então a gente identifica como G, seno de θW. Então a gente passa de G e G' a trabalhar com L e θW. Tá? Então são as 2 constantes de acoplamento. Lembrando que a massa do Z é a massa do W, é a massa do Z, vezes o cosseno de θW. O que mais que a gente tinha? E que a gente relacionava a constante de Fermi, quer dizer, a gente tem aqui G sobre 2NW ao quadrado é igual a constante de Fermi, GF. E aqui tem meio aqui, que vai entrar aqui, 1 sobre 2 raiz de 2, então tem isso aqui, 1 sobre 2 raiz de 2, é cansado.
Então, isso aqui é uma física que a gente mede. GF, a constante de Fermi das interações fracas, é 10 a menos 5, massa do próton a menos 2. Se vocês se lembrarem, tem lá no PDG, a gente sabe o valor de GF. Sei o valor de MW, então eu sei quem é esse G, a constante de acoplamento G. Seno de θW2, a medida que a gente tem do seno de θW2 é que o seno de θW é aproximadamente 0,23. Tem então a medida do θW, sabe quem é a carga do elétron também. Então, as constantes do modelo estão aqui. Aí aquele parâmetro que vem do potencial de Higgs, que está ligado com as massas, é o parâmetro V. A gente calcula ele, a gente sabe quanto vale ele, né? Ele está na faixa do, vou botar aqui, o V. A gente tem essa relação, deixa eu botar essa relação aqui também, que ela é ilustrativa para nós. Deixa eu apagar isso aqui, que todo mundo já botou. Só para botar os... E a gente sabe que a relação que a gente tem é essa. A constante de Fermi sobre raiz de 2 é igual a 1 sobre 2V2. Então, quem é esse V? V é o valor esperado no vácuo do campo de Higgs. Lembra que aquela escala de energia que eu falei com vocês, que naquele valor de V, a simetria SO2-1 quebra, e aí a gente ganha, abaixo dessa escala, a gente ganha o eletromagnetismo separado da interação fraca. Então, a escala que faz a separação, né? Então, a gente vem assim, a gente vem na energia, assim, vai descendo a energia, chega aqui. Então, até aqui, daqui para cima, a gente tem simetria SO2-1. A gente tem a simetria SO2 left. Tem aqui a simetria U1Y. E aqui então nós temos esse V, aproximadamente 246 GeV. E aqui daqui para baixo o que a gente tem é a simetria U1 eletromagnética. Então, essa escala V, ela marca a separação, ela marca a transição de fase da simetria exata para a simetria quebrada, e esse V está ligado dessa forma com a constante de Fermi. Então eu conheço a constante de Fermi, eu consigo ver. Então a ideia é uma ideia, assim, vamos dizer, de uma física mais fundamental. Sempre que uma constante de acoplamento de uma interação tiver dimensão, a gente acredita que o fato daquela constante de acoplamento ter dimensão deve estar indicando que ela não é fundamental, deve ter uma física mais fundamental por trás dela. Então, o fato da constante de Fermi ter uma dimensão de massa menos 2, esse GF, né? Ele é na faixa de 10 a menos 5, massa do próton a menos 2. Então, o fato dela ter dimensão de massa a menos 2 significa que deve ter uma física mais fundamental. E aí a gente vê, pela teoria eletrofrágil, eu consigo ver quem é que está dando a dimensão do GF. Esse V tem dimensão de massa, por isso que dá massa menos 2. Esse V é o valor esperado no vácuo do campo de Higgs. Então, esse valor aqui, através do valor que a gente conhece para GF, nos dá um V na faixa de 246 GeV. Então, esse valor aqui é o valor que mostra que a dimensionalidade da constante de Fermi é jogada desse V. E esse V ele é representante de uma física mais fundamental, né? Que aqui, por exemplo, a gente vê a mesma coisa. Da onde é que vem o GF? O GF vem da constante de acoplamento do SO2 e da massa do W. Então tem um bóson vetorial intermediário que responde pela dimensionalidade da constante de acoplamento GF. E essa aqui não é Higgs, o bóson intermediário. É, o bóson intermediário. Então, tem uma física mais fundamental aí por trás. Então sempre que tiver a questão da gravitação, a constante de Newton, 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, ela é cheia de dimensão. Então, o fato da constante de Newton também ter dimensão, ela está ligada no fundo à dimensão, à escala de Planck, né? Mostra que a gravitação, né, deve ter uma teoria mais fundamental da gravitação que responde pela não elementaridade dessa constante de acoplamento, o que não acontece, por exemplo, com a constante de estrutura fina do eletromagnetismo, é 2 sobre 4π, né? 2 sobre 4πh cortado C, ela dá na faixa de 1, ela é 1 sobre 137, é adimensional. Então isso mostra que o eletromagnetismo não tem nenhuma
assim, estrutura fundamental vindo por trás da constante estrutura fina. Mas o GF e a constante de Newton automaticamente dão isso. Então, esse vértice aqui é um vértice de interação eletromagnética. Então, eu vou colocar aqui a constante de acoplamento da interação eletromagnética, que é o E. Agora, aquele vértice aqui é um vértice da interação fraca, porque é o Z0. O Z0, a interação dele com W+. Então, o fóton se acopla com W+ e W- por uma interação eletromagnética. Então, é uma interação de carga. Agora, o Z0 se acopla com W+ e W- não por uma questão de carga, mas uma questão de carga fraca. Esses três bósons são do SO2. Então, esse acoplamento aqui é um acoplamento eletromagnético, um acoplamento com. Esse acoplamento aqui é um acoplamento do SO2, é um acoplamento fraco. Então, a constante de acoplamento que vai aparecer aqui nesse caso é o G cosseno de θ. Se chama de acoplamento eletromagnético. Chama de acoplamento eletromagnético o acoplamento que vem com a constante E, que vem com a constante estrutura fina. O E2 é alfa. Então, é um acoplamento que traz uma informação do eletromagnetismo. O que distingue o eletromagnetismo da interação fraca é a constante de acoplamento. Então, esse cara aqui, essa constante de acoplamento vem lá do SO2, ela está toda no setor fraco. E essa constante de acoplamento é o G seno de θW, mas esse acoplamento aqui é o acoplamento de natureza eletromagnética, é o acoplamento de carga. Mas você define, né? Não, defino não, eu faço, digamos, eu penso na QED. O que é a QED? A QED é a interação do fóton com objetos carregados. Então, se eu fizer uma QED, esquece a teoria eletrofrágica. Vamos fazer uma QED, a gente faz a QED, a gente pega a equação de Dirac, que é uma equação com uma partícula carregada, um férmio carregado, acopla com um fóton. Agora, se eu fizer o mesmo exercício, pega uma partícula de spin 1 carregada, esquece eletrofrágico, pega um bóson de spin 1 carregado e massivo, acopla com um fóton. Então, a gente vai ver que vai aparecer exatamente esse vértice aqui. Então, a interação eletromagnética que está aparecendo aqui, ela sobrevive à teoria eletrofrágica. Você podia ver W mais, W menos, ali embaixo, ter mais e menos. Ah, não, depois eu vou chegar lá. Estou colocando a massa para. Esse é um tem muitos mais velhos. Você, digamos, você tem um amigo e W mais, tem que ser R, mas é por definição. A teoria não me preparou isso. Se você pensar na eletrodinâmica sozinha, te preparou. Quer dizer, quando você acopla o fóton com alguma coisa carregada, você coloca alguma constante de acoplamento. Qual é a constante de acoplamento? Esquece a teoria eletrofrágica. Recorta só a elerodinâmica. Antes da teoria eletrofrágica, quando a gente sabia só a eletrodinâmica, a gente já sabia qual era a constante de acoplamento do fóton com qualquer objeto carregado. Era o E. Quer dizer, eu dou a ela o nome de E, mas no fundo é a constante de estrutura fina. É o E2 sobre 4π, 1 sobre 137. Eu sei que tem uma constante de acoplamento ligada à interação eletromagnética. Agora, quando eu construo a teoria eletrofrágica, e eu sei que esse vértice aqui é um vértice de interação, deve representar o eletromagnetismo, claro, o que aparece aqui é G seno de θ. Então, eu em vez de trabalhar com as constantes de acoplamento G e G', eu trabalho com G e θW. Eu faço uma mudança de variável. E aí, mas quem aparece aqui é o G seno de θW. Mas como esse vértice aqui acopla fóton com partículas carregadas, eu vou dizer, esse vértice aqui, ele deve justamente representar o eletromagnetismo. Então, aí eu vou identificar isso aqui como E. Claro, eu faço essa identificação, porque eu sei que eu estou construindo uma teoria que deve conter o eletromagnetismo. Aonde é que eu vou ver o eletromagnetismo? Aonde o fóton está acoplado com partículas carregadas. Essa aqui é a ideia. Então, são esses vértices aqui. Então, é só para a gente poder justamente saber, se a gente for fazer um processo de espalhamento W mais e W menos, tem um setor que o W mais e o W menos interagem trocando fóton. Aí vai entrar a constante de acoplamento, vai entrar a interação eletromagnética que vai interferir para fraco. Agora, se eu tiver energias mais altas, claro, a baixíssimas energias, W mais e W menos vão interagir trocando fóton. Mas se eu começo a aumentar energia, o W mais e o W menos começam também a poder trocar Z0. E aí a interação fraca começa a ser excitada entre W mais e W menos. Bom, aí agora, esses são os trivértices. Isso aqui já foi medido experimentalmente.
Então, experimentalmente, a gente sabe que a estrutura de trivértice das teorias de Young-Mills está ok. Mas ainda não tem uma prova experimental de que a estrutura de quadrivértices da teoria de Young-Mills está correta. Quando a gente estuda a teoria de Young-Mills, a gente fez o nosso curso de verão aí, a gente via que aparece um trivértice, aparece a constante de acoplamento, DD, ali, G, constante de estrutura, a constante de estrutura da simetria, AMI, AMA, AMD, AMC. Isso aqui é o trivértice. Então, essa estrutura de. Então, isso aqui é 3 campos de Gauge interagindo no mesmo ponto. Então, essa estrutura de vértice aqui já tem uma comprovação experimental. Agora, a gente sabe que depois aparece uma outra constante, um outro vértice, F2, G2, F, ABC, G2, F, E, DF. E aí aqui vai aparecer AMI, B, AMI, C. E aí aqui vai aparecer um AMI-D e um AMI. Então, a estrutura de quadrivértice, essa estrutura aqui, o quadrivértice, ainda não tem uma verificação experimental. Então, o LHC, numa colaboração, quer dizer, uma das colaborações que é o Atlas tem um experimento que vai ser feito, que está sendo feito, para medir se a estrutura de quadrivértice da teoria de Young-Mills está ok ou não. Essa é uma discussão. A estrutura de quadrivértice, se ela apresentar alguma anomalia, pode ser que, então, se está violando Young-Mills, é porque no quadrivértice você pode estar lendo alguma física além do modelo padrão. Então, essa é uma discussão interessante que tem dentro da teoria de Young-Mills. A gente pode dizer que a teoria de Young-Mills tem dado bons resultados na PCD, deu liberdade assintótica, a teoria de Young-Mills deu bons resultados na teoria eletrofraca, mostrando que a gente pode unificar a interação eletromagnética e fraca, mas não significa que a estrutura de quadrivértice está conhecida, não tem uma prova, não se sabe se ela está certa ou está errada. Se a verificação experimental da estrutura de quadrivértice falhar, isso pode estar indicando que não é uma falha de Young-Mills, mas pode ser algum indício de alguma física que está além do modelo padrão. Então, essa questão é uma questão em aberto. Corre não? Eu não entendo. Como é que você sabe que o trivértice está bom? Isso aí é um gráfico. Não, isso aqui é um gráfico, você vai estudar processos. Você vai estudar uma seção de choque, que a teoria, que você calcula pela teoria, uma seção de choque que você só tem contribuição de trivértice. Aí você faz a medida experimental. Você vê que a medida está boa dentro dos limites de precisão. Se você vai botando mais loops também, eu botei um loop com só trivértice. Eu botei 2 loops com só trivértice. Isso. Eu botei um loop diferente, né? É, se eu pegar um loop com trivértice mais quadrivértice... Você não pode usar esse processo. Você tem que pegar um processo, que aí a estrutura de quadrivértice, ela pode te dar uma correção que está fora da tua faixa de precisão. Então você não vai confiar nesse dado. Você tem que procurar processos que você saiba que você tenha só estrutura de trivértice dentro do... Então você não ligar o trivértice com o quadrivértice é uma coisa boa. Você deixa os dois separados. Se você pudesse, no caso do Young-Mills, não pode. Estão ligados. Mas se você tivesse uma teoria tipo Isso. que faz e o outro que vai de gauge, pode ser. Deixa os dois vértices bem soltos. Você faz a soma se quiser. Bom, tenho uma pergunta. Mas não. Para a teoria baliana, não se tem interação entre bósons de Higgs, certo? Quer dizer, tem interação para bóson de Higgs, nós vamos ver aqui agora. Só para eu te mostrar aqui. Se a teoria for abeliana e você tiver bósons vetoriais carregados, numa teoria abeliana, se você se lembra lá, quando a gente pegou o setor de Higgs, nós temos um vértice assim. Os bósons de Gauge auto-interagem, mas não entre si só. Você tem um vértice assim. 2 fótons interagindo com duas partículas carregadas. É o que acontece aqui agora. Eu vou comentar a tua pergunta, pode deixar. Então, esse vértice aqui que eu pego agora, ele é fóton, W+, estou agora colocando os quadrivértices. Então, aqui eu tenho W+, W-, fóton. E aqui esse vértice aqui deve ser esse vértice aqui é 1 é 2. Claro, tem fatores de vértice que eu estou colocando, mas é 1 é 2. Então, por exemplo, esse vértice aqui é eletromagnético. Então eu tenho
dois fótons interagindo mesmo, dois fótons vão ser interagindo, mas não sozinhos. O que eu não tenho numa teoria abeliana convencional é 3 fótons juntos, ou 4 fótons juntos. Eu tenho 2 fótons, mas coadjuvando um processo que envolve 2 outros campos. Por exemplo, mas eu nunca, até o momento, entendi qual é a diferença entre interação entre os dois ambientes e, por exemplo, um processo de interferência ou difração. Ou seja, as duas ondas interferem, mas não interagem entre si. Entendi. É como você, né? É como você está falando, você está falando da ótica, vamos dizer assim. Por exemplo, a ótica, que você tem 2 fótons. Isso. Tem interferência, mas não tem tem interação. interferência, mas não tem interação, no sentido de que você interfere, vamos dizer assim, as amplitudes das ondas, né? Você aumenta ou diminui a amplitude da onda, mas você, a partir daquela onda, você não cria novas ondas. A alta interação é um processo em que você, é um processo diferente da interferência, no sentido de que se 2 ondas interagem, então você não teria um padrão só de aumento de amplitude, ela ficar mais brilhante ou menos brilhante, você produziria mais ondas a partir daí. Você teria novas perturbações produzidas a partir. Se você colocasse 2 lasers, fizesse um laser interagir com, quer dizer, um cruzar o outro, então aí você tem um processo de interferência de luz. Mas agora, se você colocasse, por exemplo, um laser com uma frequência, outro laser com outra frequência, e daí começasse a aparecer luz com outras frequências, então você estaria produzindo novas partículas, porque você não mexeu na frequência. As 2 ondas interferem sem mudar as suas frequências. Mas se você tem uma auto-interação, você começa a mexer, você vai ter um processo que as ondas vão, a partir de 2 ondas, você vai criar outras, a partir de 2 fótons, você vai criar outros fótons. Então, você vai ter um processo, e aí por conservação de energia e momento, vão aparecer outras frequências. Então, eu pensaria dessa maneira, a diferença. Mas, por exemplo, eu posso ver ali desde as partículas o processo de interferência? Não, aí não é um processo de interferência, é um processo de interação. Não, por exemplo, mas eu não consigo resgatar o processo de interferência. Você não está entendendo? Resgatar. Desde o ponto microscópico? Eu diria, porque eu pensaria que aí a questão seria diferente. O que estaria acontecendo aqui seria o seguinte: você mandaria 2 dados carregados no estado inicial. Então, teria 2 dados interagindo. No final, você não teria mais dados, só teria fóton. Então, você produziu uma outra categoria de partícula que nem estava presente antes. Então, esse é um processo que não é de interferência. É um processo de criação de novas partículas. Quer dizer, o W mais e o W menos tem energia suficiente para produzir fótons altamente energéticos. Tá? É a diferença. Essa parte eu não entendo, mas... Oi? Essa parte eu não entendo, mas não sempre fica como estranho. Como que a gente pode ver 2 ondas em interação, interferindo, tendo padrão de interferência, mas elas não estão Interagindo. Vamos dizer, aí, vamos colocar o que está em jogo aí? O que está em jogo aí é a superposição. Você tem uma linearidade. Então, quando você tem uma onda e outra onda, e você diz que o resultado da ação dessas 2 perturbações é uma terceira perturbação, que é a soma delas duas, o que você está dizendo com isso? Você tem um processo linear. Então, um processo linear é um processo que está jogando fora a auto-interação. Se você colocar, então, pega uma carga, gera um campo, pega outra carga, gera o seu campo. Num ponto aqui, o campo total é a soma dos 2 campos independentemente. Isso significa linearidade. Então, você está usando o princípio da superposição, não tem auto-interação. Mas se você tivesse um elétron dinâmico com auto-interação, o campo num ponto não é a superposição dos campos das diferentes cargas que estão gerando. Então, aí o que você tem? Você tem que calcular o campo num ponto, não somando os campos individuais, você tem que usar as equações completas. Então, o que eu entendo da interferência, a interferência, de uma certa maneira, ela é uma prova de que o eletromagnetismo é uma teoria linear nesse limite geométrico. O limite da ótica geométrica mostra claramente que o eletromagnetismo é uma teoria linear. Você consegue mostrar que 2 ondas se somam sem se interferem construtivamente, destrutivamente, não importa, mas você não muda as frequências, você simplesmente soma a perturbação num ponto, acumulando as perturbações individuais.
individuais. Isso aí é um reflexo da linearidade, portanto, da não auto-interação. Se houvesse auto-interação, a equação de onda que descreve uma onda e a equação que descreve a outra onda, ela não seria linear no campo. Você não teria Laplaciano, 1 menos C2 olhando de E, você teria 1 sobre C2 dt2 dt2 menos Laplaciano de E mais alguma coisa com E ao quadrado, aí você já não poderia. Eu acho que a interferência é uma prova da linearidade a nível de ótica geométrica. Né? Agora, no processo mais fundamental, será que realmente em nenhuma situação você vai ver auto-interação de fótons? A eletrodinâmica, dos limites em que ela vem sendo medida, ela não mostra nenhum indício de não linearidade. A gente sabe que essa questão é discutida. Por isso se construiu aquele laboratório que tem lá em Padova, né, o PVLS, né? Ele é um laboratório construído para detectar possíveis efeitos não lineares do eletromagnetismo. Até agora o PVLS ele já está numa fase 2, na primeira fase o resultado foi completamente negativo. Mostrou que não se conseguiu, com medidas de alta precisão, detectar nenhuma não linearidade do eletromagnetismo. Agora ele está operando numa fase 2. Teve um upgrade, eu acho que há 2 anos atrás, e ainda não saiu nenhuma evidência de não linearidade. Agora, a pergunta é, em processos astrofísicos, pode ser que você tenha não linearidade. Mas aí então, o princípio de superposição não é um princípio, isso é um rendimento. Exatamente, eu diria que não é um princípio. A gente ficou com essa palavra na boca, né? Mas não é um princípio exatamente. Quer dizer, o princípio da superposição, ele só é verdadeiro se você tiver uma teoria linear. Claro. É porque a gente pegou essas coisas antes ainda de conhecer essas teorias mais fundamentais. Se você pega, por exemplo, uma teoria de Bohr-Ninfeld, que é não linear, e você vai estudar, aí você tem auto-interação de fóton, realmente. E aí, você certamente ia ter que detectar que o processo de interferência ele é completamente diferente do que a gente espera do regime linear. Mas é estranho, porque na mecânica quântica é formular soluções de superposição. Isso por quê? Porque a equação de Schrödinger é linear. Mas se você trabalhar com uma equação de Schrödinger não linear como existe, se você colocar um termo na equação de uma, você poderia criar um termo laplaciano, a gente menos h quadrado sobre 2h quadrado, mais v psi. Se você colocar, sei lá, um termo aqui que tivesse uma constante, módulo de psi ao quadrado psi, isso aqui é não linear. Então, a função de onda é de 1 para... Quando você for, se você tem uma função de onda, se você joga, quer dizer, uma partícula, joga outra partícula, a função de onda no ponto não é simplesmente a soma das duas funções de onda. É porque a equação de Schrödinger também é uma equação linear. Ela não depende de módulo de psi, ela é completamente linear. Ela pode ter um potencial que é não linear, pode, mas ela é linear em psi. Tudo isso, h psi igual a e psi, ela é linear. Então vale o princípio da superposição. Agora, se você estudar, tem um problema, inclusive, interessante em física matemática, é esse. No linear Schrödinger equation. Em que situações você pode falar de uma equação de Schrödinger não linear? Se você quiser ler alguma coisa sobre isso, pelo menos um livro que eu conheço bem, é aquele livro de teoria de Differential Geometry and Gauge Theory, aquele livro do dinamarquês, eu acho que é o pior. Como é que aquele dinamarquês é Fersal? Tem um livro aí na biblioteca, ele é muito bom, eu acho que é Versailles. É um livro de teoria de gauge e geometria diferencial. Mas o livro é para físico, é um livro de teoria de gauge, é um livro muito simples, ele é livro para graduação até. Ele serve para graduação e pós-graduação, é o Versailles. Ele tem lá um capítulo, uma discussão muito boa sobre a equação de Schrödinger não linear. Aí, claro, não vale o princípio da superposição. A mecânica quântica, a ótica quântica é linear? Pois é, você tem versões não lineares, não tem? Pois é, você tem uma equação de Schrödinger. Não linear no quê? Por exemplo, se você tiver fase fisiológica quântica em meios cristalinos, praticamente mas não vai ter alta interação. Mas assim, eu acho que eu tenho Mas pelo potencial. Quer dizer, o potencial pode ser qualquer, o potencial V de X pode ser qualquer. Você pode ter meio de potência mais alta do que o psi tem que ser linear em psi. Sim, você pode acabar traçando. Então o potencial pode ser V de X arrumando psi. Entendeu?
Eu acho que é no próprio Por exemplo, o eletromagnetismo tem um livro na biblioteca. Eu acho que é o Fábio. Ele é um livro muito interessante. Ele mostra, por exemplo, que em certos materiais, quando é que você pode falar de uma eletrodinâmica clássica, não linear. Se você colocar. Mas é efeito Kelly, efeito Pockels, né? Isso. Não, mas aí são efeitos de. Mas a gente está falando aí é uma alta interação, por exemplo, de um fóton com fóton. O que eu entenderia, não sei se está absurdo falar isso, é que por exemplo, a evolução de um estado quântico é totalmente não linear, é exponencial, né? Sei. Mas então, por exemplo, se eu pego duas ondas clássicas e passo uma pela outra, eu tenho a verde e amarelo, vai ter azul no meio, e depois sai verde e amarelo, não altera nada. Então, mas se eu tenho duas partículas, inicialmente eu tenho um pacote de um e um pacote da outra. Quando eu junto os dois, eu passo a ter um pacote que é um padrão de interferência, né? Por exemplo, Heisenberg, o J é justamente o overlap das duas, que é o que dá interferência, é o termo de interferência na hamiltoniana. Você já não consegue mais separar esse pacote de interferência, porque tem várias funções que poderiam ser as primitivas deles, certo? Sei. Então, na verdade, é esse o caráter de indistinguibilidade, essa é a origem do emaranhamento. Então, na verdade, a autointeração, mas a interação, eu veria a diferença da onda, por exemplo, é justamente isso. É que, num caso, uma onda passa pela outra e sai o que era antes. Pois é, isso eu acho que é um caso linear. Eu acho que a onda ela passa e ela não gera nada novo. Mas outro caso também, né? Também, os dois casos. Mas aí eu acho que o emaranhamento não é um aspecto de não linearidade. Eu acho que o emaranhamento não é um aspecto de não linearidade. Eu acho que a gente está falando de não linearidade nesse sentido. No material eletromagnético, se você submeter um certo dielétrico a uma onda, a um campo eletromagnético com altíssima frequência, o que a gente sabe normalmente é que o vetor de polarização, né, tem esse B aqui, né, que é o εE, né, isso aqui é ε0E, mais vetor de polarização. O que nós sabemos? Em geral, nós trabalhamos com materiais em que a polarização ela é uma resposta linear ao campo aplicado. Aí você junta tudo isso numa coisa só e dá um εE. Então, o campo de deslocamento elétrico, ele é linear no campo elétrico, porque você está trabalhando com meios elétricos lineares. Agora, se você submete certos materiais acima de uma certa, você coloca um campo eletromagnético que tem uma certa frequência, acima de uma certa frequência, a resposta é não linear. Você pode ter um vetor de polarização que depende de E escalar E ao quadrado, quer dizer, é 2 vezes E. Então, isso aqui é um vetor, mas o coeficiente que está aqui na frente não é uma constante, ele depende do próprio campo elétrico. Então, isso aqui é um material que responde não linearmente. Oi? Não é chapéu. Você pode incorporar um módulo aqui, mas você tem um vetor. Então, isso aqui não é, isso aqui é cúbico no campo elétrico. Então, aí você perdeu a linearidade. Então, no meio, dependendo do meio, se você considera. Que aí a questão é qual é o regime de frequência que eu vou colocar. Se eu colocar campos eletromagnéticos na região de frequência visível, se eu começo a jogar raio gama, então o material ele pode, a partir de uma certa frequência, ele pode responder não linearmente. E aí, cara, você vai fazer uma eletrodinâmica que está mais vários princípios de superposição. Por isso, professor, na mecânica quântica, que levar a teoria de campo, se leva com essas hipóteses também. Sim. Mas na teoria de campo é completamente não linear. Que aí você viu, Lagrangiano, as equações são todas não lineares. Só o campo livre que é linear. Quando você quantiza isso. Mas você quantiza o campo, você quantiza linearmente, você quantiza o campo livre. Quando você quantiza, você põe a relação de computação, você quantiza a teoria livre. Você não sabe quantizar, na verdade. É muito difícil você quantizar a teoria interagente, a teoria não linear. Porque você quantiza a teoria livre, e aí você faz perturbação quantizando a teoria livre. Agora, o que significa quantizar a teoria toda, a teoria não linear? Isso aí é uma questão que aí vai passar por métodos não perturbativos, pode ser que você use a rede, a teoria de Gauss na rede, a tentativa de teoria de Gauss não perturbativa é você quantizar o campo completo, não o campo livre. E aí, vamos dizer, a teoria de campo, quando a gente pega ela, quantiza o método de passe íntegro, o mesmo método canônico, bota uma relação de computação entre o momento e o campo, como sendo IH cortado delta3 de x, quantização a tempos iguais, isso é da previsão do campo livre. Você quantiza campos livres. Tá
certo? Mas assim, Quando você... são os vínculos. Aí, outra coisa. Fala aí. Quando você quer descrever a interação, Sim. você, tipo, por exemplo, no formalismo canônico, você, digamos assim, você vai mudar a descrição, você, em vez de utilizar o operador de Heisenberg, em vez de usar a descrição de Heisenberg, utiliza de Dirac. Tá. E aí você, digamos assim, um pedaço vai estar nos caches e um pedaço nos operadores. Isso vai ter um pedaço livre. Mas o campo que você quantizou é o campo livre. Não é isso, mas eu digo, mas é porque você vai, digamos assim, a parte livre, você tem os caches e os campos, os dois vão variar. Um vai englobar a parte livre e o outro é interagente. Sim. Mas eu digo assim, quando você faz isso e você acreditando na teoria de perturbação e que tudo converge, você não está quantizando a teoria interagente também? Você está quantizando a teoria de interagente, sim, mas perturbativamente. Você começa a introduzir os efeitos não lineares perturbativamente. Não, teoria de campo para mim é uma coisa que só existe quase que perturbativamente. Assim. Não, tem teoria de campo na rede. Você tem métodos, não. Você tem métodos também. Não, tudo bem, mas você também tem que levar em conta que. Não, mas também tem outros. Tem teoria de campo que não é perturbativa, dependendo. Se você está olhando em 2 dimensões, em 3 dimensões, teoria quântica de campos em 2 dimensões, você tem uma série de resultados que são não perturbativos, analíticos, não é na rede. Então a dimensão que você fala é uma dimensão espacial. É um D, um T e um D. Você tem exemplo de modelos de campos solúveis, onde você tem a teoria de. Você conhece a teoria de campo completa, quantizando o campo completo. Tá? A questão em 4 dimensões, isso é mais difícil. Agora, métodos tipo Monte Carlo, simulação, você está usando, todo o esforço é justamente quantizar a teoria completa. Porque a teoria de perturbação, ela é boa, ela tem dado resultados bons. Mas acho que é 90% do que... praticamente o modelo padrão, tudo que a gente conhece do modelo padrão é perturbativo. Tá? Posso fazer uma dúvida? Oi? Se você pudesse botar só por isso, então peraí, então aqui ó, interação eletromagnética, carregaram 2 fótons, aquela interação tipo do Higgs ao quadrado, é 2. Essa interação aqui ó, W e Z, é uma interação fraca, então o vértice que vai estar aparecendo aqui é o G2. Desculpa, aqui é o, opa, tá uma confusão aqui, aqui é Z0, Z0, então aqui é o Z0, Z0, então aqui teria que ser o G2 cosseno de θ. Essa interação aqui, então eu tenho dois Ws interagindo com 2 fótons, 2 Ws interagindo com 2 Z. Agora eu posso ter 4 Ws interagindo. Você não fica quadrado, não? Oi? Não, você não quadrado de θ não. É só cosseno de θ. Oi não? Fala aí, Dói. Se você pudesse, só por completeza, fazer assim, só com A, do A, sim. O vértice só com A, né? Tá. Você tem só A. E depois o quadrivértice só com A. Só quero primeiro você terminar o gráfico. A gente faria a pergunta por que esses gráficos não existem. Esse aqui tem 4 dados. Tem 4 dados. Esse vértice aqui, por exemplo, nós não temos nenhum vértice com 4 Z0. Não tem nenhuma interação com 4 Z0. Apesar do Z0 estar no setor SU2 e ser não abeliano, né? Não tem interação com 4. Nós só temos interação com 4 da mesma categoria, só esses 4 dados, que é claro, é uma interação aqui, ou essa interação aqui é G2. Mas por que eles não auto-interagem? Aqui, estão auto-interagindo, né? Os os Z0 não auto-interagem. A questão é uma questão que é um pouco está nas raízes da teoria de campo. A auto-interação de campo neutro é uma coisa que não é óbvia, não. É uma coisa que é mais difícil de controlar. É mais fácil você controlar a auto-interação de campos carregados assim do que de campo neutro. Mas não é por isso que não tem. É porque na construção, quando a gente constrói o modelo padrão, a quebra espontânea da simetria, quando você faz a quebra espontânea da simetria, você vê bem que a gente coloca o W menos, o W mais aqui, o W menos aqui. Aqui a gente tem o B3 e aqui a gente tem menos o B. E depois do outro lado a gente tem o Y. O Y, que é o que vai dar origem ao fóton, quer dizer, o Y e o B se combinam para dar o fóton Z0. Então, o Y, ele não está no setor de Young-Mills, então ele não tem interação quântica. O campo A1, antes da quebra de simetria,
O campo O1, que vai dar origem a um fóton, ele só interage abelianamente. Ao passo que esse setor aqui, ele interage não abelianamente. Então, a gente vai poder ter interação desses caras aqui, com os Bs, mas a autointeração, a simetria é SO2. Então, a constante de estrutura que aparece na autointeração é o epsilon ABC. Então, ela não permite que eu tenha os 3 números quânticos iguais. Então, eu nunca vou conseguir colocar 4 Bs em interação. Quer dizer, está na estrutura do SO2. É o SO2 que não deixa eu ter 4 zeros interagindo. Ela permite ter W mais e W menos, porque W mais, W menos é no quadro vértice. Mas no quadro vértice eu não tenho números quânticos suficientes para ter 4 zeros. E o fóton nunca vai auto-interagir, porque o fóton vem daqui, do setor 1, e vem da terceira componente daqui. Como esses objetos aqui também não tem... Se esses objetos aqui tivessem interação quântica, o fóton ia ganhar interação quântica também. Então é o SO2, está lá, a impressão digital do SO2, que não deixa o Z0, eu tenho interação com margem do Z0. Né? É isso. É a estrutura, é a simetria que está por trás. É a estrutura de Young-Mills, mas a simetria. Se fosse SO3, poderia. Se a simetria no setor fraco fosse um SO3, as constantes de estrutura de SO3 são F, A, B, C, que podem ir de 1 a 8. Aí não teria problema. O problema é que o SO2, a constante de estrutura do grupo SO2 é uma questão de relação entre teoria de grupo, sei lá, matemática e a natureza. A teoria de grupo, a simetria da interação fraca é SO2 e a constante de estrutura é o epsilon ABC. Então os 3 índices têm que ser diferentes. Você não consegue montar um epsilon ABC com os dois e você vai de 1 a 8, vai de 1 a 3 só. Então você não consegue colocar 4 Bs em interação. Se você tivesse uma auto-interação de 4 Bs, você certamente teria uma auto-interação de 4 fótons, certo? A mesma coisa, o Z0, eu não consigo ter uma interação cúbica com o Z0. Os trivértices são esses. E os 4 vértices, desde que eu parto do princípio de que a simetria é SO2. Vocês têm que estar claro para vocês e que a simetria que está marcando tudo, tá certo? Essa aqui é a discussão. Você desenhasse os fótons auto-interagentes, o Z0 e o divergente, você olhando ali, você está vendo essa conservação de carga. Sim. Pela conservação de carga, você poderia ter os fótons auto-interagentes. A auto-interação do fóton, quer dizer, a conservação da carga não impede que os fótons auto-interajam. Não impede, não. O que impede que os fótons auto-interajam é a estrutura da teoria. A gente está construindo uma teoria que é SO2, 1. É isso que dá o problema. Agora, vamos dizer, a pergunta que eu acho mais básica ao aluno, professor, é o que você está indo além de Max? Sim. Esses gráficos aqui não aparecem no Max. Por quê? Porque você está com uma teoria não linear, um determinado grupo com certas coisas, entendeu? Agora, será que você, eu não gosto de sopa de SO2, eu quero só apenas ir além de Max de uma maneira não linear. Mantendo como você faz. Claro, pode ser. E você pode ter os outros gráficos. Pode ter. Se você quiser, eu estou ensinando, não, com pretensão. Eu estou mostrando para vocês o que é a teoria SO2, não estou dizendo que ela é a única verdade. Não, a discussão que eu quero colocar é o seguinte, a minha vontade é ir além de Max. Tá certo. A minha não é só quero ir além de Max. Tá certo. Ter mais legal, etc. E daí, quem quer ir além de Max, que tem que buscar uma linearidade. Esse é o ponto. Sim. E daí, a não linearidade, daí vem o foco, toda essa coisa. Mas não a violação, a conservação da carga não impede que o fóton agora, se você não ter uma carga fotônica, devido à não linearidade do fóton, eu acho que, eu pessoalmente acho assim, que o fóton para mim é uma partícula excelsa, pela invariância da luz, essa coisa tipo. Então o fóton não é um cara ali que se diz, vai comprar um cafezinho para mim. E o fóton não tem carga.
Isso, para mim, se alguém quiser ir embaixo, eu perguntaria, você tem uma carga fotônica? Eu acho que essas outras coisas são outras, assim, essa é a do ponto de vista, claro, você pode mudar, essa é a sua premissa, ninguém te impede de construir uma física em cima disso, cara. Mas você não acha estranho o fóton não ter uma carga fotônica? O que você chama de carga fotônica? A alta interação. Isso é uma palavra por enquanto, mas quantifica. O que é carga fotônica? Você pega uma corrente de linha de mini, tem uma corrente. Está tudo bem, corrente, não vou falar de matemática, falar de física. O que é uma carga fotônica? Qual é o conteúdo dela? A carga fotônica. É uma nova carga da natureza? É uma nova carga. Só o fóton tem. É uma nova carga que você, com aquela carga, você é capaz de gerar seus próprios campos eletromagnéticos. Você é capaz de gerar seus próprios campos a partir daquela carga. Essa é a ideia. E o que te diz, por que você acha que o fóton não tem essa carga? Por que você acha que o fóton não tem essa carga? O que eu entendo é que o fóton ele só carrega, é como você, no eletromagnetismo ele é um carregador de água. Então vamos pensar o seguinte, o que o fóton tem para você? Massa nula, spin. Então, o que mais que ele tem? Quer dizer, tem mais uma carga que você está dizendo. Além do spin, então claro, o fóton tem spin 1, ele tinha que ser massa gerador nulo. Aí você fala, ele tem uma outra carga. Eu acho que o fóton tem que ser gerador de campos eletromagnéticos, assim como uma carga elétrica é geradora de campos eletromagnéticos. E essa posição maxwelliana, do fóton apenas carregar campos eletromagnéticos, a gente tem que ir além dela. Isso é possível? Claro que é. Claro que é. Tem algum evento que demonstre isso? Ainda não. Então você pode fazer a tua vida em cima disso, sem problema nenhum. Agora tem que se construir um experimento para mostrar em que momento você vai conseguir detectar a carga do fóton. O que a gente consegue detectar do fóton hoje, além do, quer dizer, ele tem spin, a gente consegue detectar uma coisa que o fóton tem. O fóton tem paramagnetismo. O fóton não é uma partícula neutra. A gente fala, o fóton é neutro. Isso tudo é uma linguagem um pouquinho apressadinha. O fóton é neutro porque ele não tem carga. Mas o fóton tem magnetismo. Pode estudar quais são as propriedades do fóton. É paramagnético. É fraco? O paramagnetismo dele é fraco? O magnetismo dele é fraco? Mas da onde é que vem o magnetismo do fóton? Dos processos quânticos aos quais ele está sujeito. O fóton é uma partícula dentro da eletrodinâmica. A eletrodinâmica é uma teoria quântica. Então, em processos quânticos, em ordem H cortada alguma potência, você detecta uma propriedade magnética do fóton. Então, vamos dizer assim, o fóton não é só um objeto de massa de repouso nula, carga eletromagnética nula e spin 1. O fóton tem algum tipo de magnetismo. Ele tem um momento de polo magnético fraco, mas tem, pequeno. Não foi medido ainda. Tá? Mas a teoria te indica que ele pode ter magnetismo. Beleza, processos quânticos da teoria te indicam. Perfeito. Agora você está falando de uma carga que já se manifesta antes mesmo do processo quântico. Então tudo bem, nada impede de você ter uma carga fotônica em que dois fótons geram outros fótons. Beleza, você bota dois fótons em interação, gera um campo. Beleza, agora, onde que você pode medir isso? Se você tiver acesso, eu estou chegando a processos de eletromagnetismo que estão violando o que eu conheço. Se você conseguir mapear esses processos naquilo que você chama de carga do fóton, você estará descobrindo uma nova carga do fóton. Claro que sim, por que não? Só nessa discussão, se você pegar estrelas já é feita de átomos. Mas aí a questão é mais macroscópica. A gente também tem que saber o seguinte, tem que saber uma hora de parar a discussão. Se a gente quiser fazer tudo da estrela até o sublaser, a gente não vai chegar não. Tem que escolher uma linha que você vai ter. Você vai querer medir o teu processo de carga fotônica, certamente tem que ser um processo microscópico. Então, para você entender a carga fotônica, você vai ter que ter o amino interagindo da amino, já é uma indicação de que alguma coisa que o fóton é mais que o máximo. E se você tiver, digamos, amino só com amino interagindo, daí você começa Nenhum problema. Pode ter, ninguém conhece, ninguém nunca falou, porque ninguém teve a boa. Mas você diria, se você tiver gráficos, 3 gráficos com quadro, é uma indicação que tem uma carga fotônica. Se tiver auto-interação de fóton, bom, eu diria assim, na teoria de Bohr-Neufeld, então, se a gente pega a teoria de Bohr-Neufeld, que é uma teoria de auto-interação de fóton, qual é a carga fotônica aí? Então você tira a equação de Maxwell. Você
Você escreve a equação de Markov. Não, você vai escrever divergência de D igual a rho. Quem é D? D tem lá uma expressão, mas uma parte do D é isso aqui. É E ao quadrado, módulo de E ao quadrado é. Então você vai ter essa equação aqui, divergência de módulo de E ao quadrado é. Então a carga é a origem. E sobre epsilon zero é o que a gente está resolvendo essa equação de Markov, beleza? Você tem alguma interação aqui. Então você vai tirar essa equação aí, então, simetria esférica, blá blá blá, a gente imagina que faz, vai aplicar a lei de Gauss aqui, né? 4 aqui, R2, E3, igual a carga do interior. Você vai tirar um campo, né? Deve ser alguma coisa do tipo 1 sobre a raiz única, né? Então, uma coisa assim, de R2, né? O campo, né? Então, colocando só isso aí, carga da origem, campo, desculpa, né? Perdão, vou só colocar, estou esquecendo uma coisinha aqui, perdão, estou esquecendo isso aqui. É divergência, na verdade eu tenho que corrigir a equação de divergência de E, mais esse termo aqui, mais então, a divergência de E, mais módulo de E ao quadrado e R. Então teria algo desse tipo. Eu teria uma equação que daria algo do tipo R2, que vem na verdade 4 pi R2, aquela coisa que a gente faz sempre, teorema de Gauss, só que aqui eu teria como tem que ter, claro, tem que ter uma constante para manter a dimensionalidade, mas eu teria alguma coisa do tipo 1 mais alfa é 2 igual a quê? Então é só resolver essa equação aqui. Então eu tenho uma equação do segundo grau em R, resolvo essa equação, tiro uma nota do campo elétrico. Beleza, isso aqui é a não linearidade, coloquei isso aí. Agora a pergunta é, o que eu vou fazer? Eu jogo isso aqui para dizer que então eu teria divergência de F igual a ρ, igual a Q sobre epsilon sobre epsilon zero, menos um termo aqui que é divergência de módulo de E ao quadrado. Então eu digo, é isso aqui que eu vou chamar de carga fotônica, porque eu vou jogar para o lado direito da equação, jogar junto com o ρ, dizer, então a divergência de E é igual a alguma coisa. Toda aquela coisa que está do lado de lá é a carga. Essa carga aqui é a carga de matéria. E essa carga aqui é a carga fotônica. Você estaria mas aí a carga não é um objeto constante. Pois é, a gente estaria dizendo, mas aí a gente estaria dizendo que um campo elétrico é fonte dele mesmo. Então, se eu colocar um campo elétrico, eu posso gerar um outro campo. Então, é o papel da alta interação. Agora, a questão é isso aqui. Mas aí eu não estaria diminuindo? É uma questão de interpretação. Quer dizer, será que isso realmente é uma nova carga? A teoria de Bohr-Nífel, ela, ao introduzir a não linearidade, ela está dando uma nova carga ou ela está modificando o caráter do campo? É uma questão que eu acho que tem que ser discutida. Eu não posso dar a resposta agora. A questão que vai, vamos dizer, você tem que buscar alguma outra coisa que te faça medir o efeito dessa carga. Quando a gente tem uma carga, a gente tem que ter algum tipo de material que vai revelar o aparecimento dessa carga. Não é o fato de eu jogar para o lado direito que vai me habilitar a dizer que isso é uma carga. Então, tudo bem. O que é uma carga fotônica? É alguma coisa que uma densidade de fóton gera mais fótons. Pode ser isso. Essa é uma discussão. Eu acho que a gente pode... Você está pensando nisso há muitos anos, não sei disso. Então, eu só estou colocando aqui que nada disso é proibido. Mas a teoria que nós estamos tratando aqui é uma teoria minimalista nesse sentido. Tá? E aqui não aparece a alta interação do fóton por causa da simetria SO2. Vocês estão lembrando que eu não estou descobrindo uma teoria nova. A teoria de Salandra-Schleifer, ela não está descobrindo uma teoria nova. Ela está justamente querendo acomodar coisas conhecidas. Ela quer ver como é que eu posso tratar o eletromagnetismo e a interação fraca dentro de uma mesma formulação. Porque a gente acabou de ver no início do curso. Por que a interação fraca e eletromagnética devem estar caminhando próximo uma da outra? Aí você vai procurar um esquema em que você mantém o eletromagnetismo. Então, você só vai além do Maxwell no sentido de que você introduziu o setor fraco. Mas se você se retiver no setor do fóton, você não está indo além de Maxwell hora nenhuma com a teoria eletrofrágil. No sentido clássico, não. No sentido clássico, tudo bem que os processos quânticos da eletrofrágil vão implicar em propriedades, o momento magnético do elétron, vão implicar em propriedades físicas, como o momento de dipolo elétrico, aí tudo bem.
Mas, assim, classicamente, eu não estou indo além de Maxwell, não. Agora, eu queria deixar claro para vocês que a ideia do curso aqui, que é fazer um curso de QED, não descolando o QED do resto do mundo, é justamente mostrar por que a física do fóton dentro da teoria eletrofrágil é essa que está em jogo. É a simetria SO2, que é primordial para a gente, então a gente está entendendo por que esses vértices aparecem. Aparece por causa disso, porque a constante de estrutura do SO2 é o epsilon. Se o grupo não fosse SO2, a vida seria diferente. A questão é muito amarrada. A estrutura do grupo, a simetria é forte. Se fosse SO3, se fosse SO4, se fosse SO6, seria outra coisa. Aí poderia ter realmente fóton interativo. Quer fazer um exercício? Quem quer fazer essa tarefa? Faça esse exercício em casa. Não sei se vocês se convencerem. Então, vou deixar uma tarefa depois. Faz o exercício. Repete as aulas, tudo que eu fiz até hoje. Faz mais o 3. Tá bom? Professor, uma pergunta. A transição da partir da... Como? Uma transição no momento que se quebra a simetria. Nesse momento o campo ainda é muito forte, certo? O campo tem muita energia ainda. Um pouquinho abaixo do regime de quebra de simetria. Como você falou, um campo muito energético pode ter um comportamento não linear. Certo. Então, de alguma forma, a teoria eletrofrágil